Olá pessoal, eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o livro A Hora da Estrela, da escritora brasileira Clarice Lispector, publicada no Brasil pela editora Rocco. Bora comigo então para a resenha de hoje. Bem, pessoal, falar sobre A Hora da Estrela é um grande desafio. Vou confessar para vocês que pensei muito sobre como eu poderia falar de A Hora da Estrela sem ser repetitiva, sem trazer mais do mesmo. Afinal de contas, eu considero que este é se não for o mais, é um dos mais famosos e conhecidos e lidos, né, da obra como um todo da Clarice Lispector. Então é desafiador trazer, né, uma resenha, trazer um vídeo que seja interessante para vocês. Eu espero poder então tratar de temas aqui que ao menos inspirem uma reflexão conjunta aqui, coletiva entre nós. Eu falei um pouco sobre este livro também numa live que eu fui convidada pelo pessoal da Estação Net de Cinema. Conversamos sobre A Hora da Estrela, também sobre o filme que é homônimo, né, que foi dirigido pela Suzana Amaral. Eu tenho o vídeo aqui na minha playlist da Clarice Lispector, mas também deixarei um card e aqui na descrição para você assistir, que foi bem interessante. Tá? Então vamos lá falar sobre A Hora da Estrela. É um romance da Clarice publicado em 1977, ano de sua morte, poucos meses antes, né, de sua morte. Aqui nós vamos encontrar uma personagem feminina muito diferente da maioria das personagens femininas de Clarice, né? Claro que anteriormente ela, como por exemplo no conto Viagem a Petrópolis, ela traz essa personagem feminina que é uma personagem nordestina. Ela é uma personagem vulnerável, é uma personagem muito inocente, sabe? A Macabeia é um silêncio, né, para mim, eu vejo isso, e é um silêncio que reverbera, que grita, sabe, para nós que lemos e a conhecemos. A Clarice, ela traz essa mulher muito deslocada, porque, como eu falei, a Macabeia é uma nordestina morando numa cidade grande, né? E que acaba ali naquela cidade por causa de uma tia, que é quem vai cuidar dela durante muitos anos, já que ela é órfã de pai e mãe. Então você percebe que ela tem esse deslocamento, ela não consegue desejar, porque ao mesmo tempo que ela tá ali, né, na vidinha dela, ela não sabe nem entender aquilo que ela deseja, o que ela quer, ou para onde ela vai. Ela não tem essa ideia, por exemplo, de futuro. Ela vai encontrar com essa ideia lá no final da história, né, que eu vou falar mais pra frente. É aquela ideia que a Clarice trouxe um pouco em A Paixão Segundo GH, na Barata, né, de ser uma vida que apenas vive, uma vida que se basta, né? Não existe essa. Eu acho que aqui, de modo muito não muito direto, mas enfim, tem essa questão do desejo, né? Porque a Macabeia, ela é muito esmagada, né? A Clarice, inclusive, aqui, ela disse o seguinte, que essa narrativa era uma história que não era só sobre uma mulher pobre que apenas comia cachorro quente, porque essa é uma característica da Macabeia. Ela também é a história de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. Então essa é a Macabeia, né? E ela é aquela estranha particular. Afinal de contas, a Clarice tem uma raiz, né, no Nordeste. Ela é nordestina, se dizia pernambucana, né? Então, e saiu de lá, foi para o Rio de Janeiro também. De certa maneira, é um olhar da Clarice para algo que ela não foi, mas que ela poderia ter sido. Inclusive é algo que o narrador aqui, o Rodrigo SM, vai dizer em algum momento, né? Macabeia poderia ter sido eu poderia ser Macabeia. E que susto isso dá, né? E que susto dá na gente quando a gente lê isso, porque é isso, assim, porque não sou Macabeia, porque a Macabeia tem essa história dela, né? E Macabeias são tantas, né? Se a gente for fazer uma leitura da realidade, uma leitura social, Macabeia ainda existe, Macabeia também ainda está entre nós. Veja que isso na década de 70 e ainda está aí, as muitas Macabeias, essas mulheres deslocadas, silenciadas, essa mulher totalmente pisada, essa inocência pisada, essa miséria anônima,
né? Então é a Clarice trazendo um tema que ela já coloca em muitos dos seus textos, muitos contos, né? E esse olhar que ela tem para aquela vida invisível, né? Para aquela vida cotidiana. Muitas vezes, e por isso a história de Macabeia trai, entre aspas, porque por outras questões também que eu vou tratar ao longo do texto, mas começando pelo olhar da personagem, as outras personagens de Clarice, em sua maioria, são mulheres mais refinadas ou mulheres com uma classe social e cultural e econômica mais alta, mas são mulheres que conseguem pensar sobre o desejo, são mulheres que em algum momento se deparam com algo que as tira do lugar, né, a epifania. E a Macabeia, ela não tem. A Macabeia é uma anti-Lore, uma anti-Joana, sabe? Ela não consegue desenvolver aquele pensamento, ela não vai além né, do existencial, ela não se aprofunda. Há pequenas explosões de desejo, de pensamento, de reflexão. Ela, em algum momento aqui, ela vira pro namorado dela, o Olímpico, né, e fala que ela não sabe se ela é ela, quem é ela, sabe? Olha que né, tipo assim, profundidade. Mas isso não vai além disso. Ela fala isso, ele corta ela e pronto. Tipo, ela não consegue ir além. Então, quando você não consegue ir, e isso passa pela linguagem, né? Quando a gente não consegue estruturar pela linguagem o pensamento, o desejo, o sentimento, a gente acaba não o sabendo, não desenvolvendo, não entendendo. Isso é muito importante. Isso é a Clarice numa filosofia também, pensando sobre a linguagem, sobre o escrever, né, e sobre o viver. Então, Macabeia é essa personagem muito estrangeira, né, que é essa famosa personagem de Clarice, principalmente as personagens femininas dela, né, esse ser deslocado, e a Macabeia por questões um pouco mais sociais. Clarice foi muitas vezes apontada como uma escritora alienada, uma escritora que não estava ligada ao que estava acontecendo política, socialmente, mas isso eu não acho verdade, eu não considero isso. Ela tem modos de tratar, claro que olhando muito mais para o lado mais existencial, para questões mais filosóficas, mas quando Clarice fala da mulher, principalmente da mulher dentro de casa, daquilo que incomoda, é um modo dela também falar do social, né? Ela não vai ser uma escritora que vai fazer um romance regionalista, por exemplo, né? Mas aqui ela trai a sua obra, que é aí a traição na questão do tema, porque ela vai, enfim, finalmente, o último livro dela vai virar para aquelas pessoas que a julgaram tanto, que falaram tanto isso, e vai falar, bom, eu consigo sim fazer uma obra social, uma obra, enfim, regionalista, desse modo, no sentido de falar, né, do nordestino deslocado, mas ao seu modo. E ela cria para contar essa história, um narrador masculino, que é o Rodrigo SM, como eu citei anteriormente. E, de certa maneira, a Clarice sendo muito irônica com a criação deste narrador masculino, que ela escreve aqui no começo que, né, enquanto ele está se apresentando, se não fosse contado por um homem, essa história não iria para frente, porque mulheres choram, seria muito lacrimejante, piegas, etc., sendo totalmente irônica, porque, afinal de contas, Clarice Lispector está atrás, está, né, acima do Rodrigo SM, e ela não se esconde. Então, na verdade, há 3 camadas, né, aqui. A Clarice Lispector que escreve, e tem uma nota que ela escreve introdutória, né, assinando, né, aqui, ó, dedicatória do autor, tá vendo? Aí ela põe assim, na verdade, Clarice Lispector. Então ela assume que ela está por trás deste homem
né, que é o Rodrigo. Então ela tira sarro daquilo que, na verdade, o próprio narrador está falando, né, que a verdade é que essa história está, sim, sendo contada por uma mulher. E, assim, é a Clarice se virando para toda essa trajetória dela e finalmente resgatando essa temática e algo de raiz dela e olhando para esse estranho particular, né, que é a Macabeia em relação à sua vida. Eu acho importante a gente olhar para como essa construção do Rodrigo SM, que é um narrador que vai sempre cortar a história para falar de si e para falar sobre a escrita em si. Então, esse é um livro também da Clarice sobre o ato de escrever, sobre as dificuldades, sobre as influências, etc., do escrever, né? Então, ele não é só sobre a história da Macabeia. A história da Macabeia é como se fosse um pano de fundo, um pano à frente e um pano de fundo ao mesmo tempo. Vai e volta, porque se troca com essa questão da escrita, do narrador, do narrar, né, e de temáticas, etc., que, enfim, que aparecem aqui. Essa questão é muito interessante, né? A Macabeia, ela é uma datilógrafa muito ruim, sabe, coitada? Ela mal sabe escrever, ela demora pra caramba pra fazer, pra digitar ali as coisas, e ela não conhece as palavras, então tem essa relação da palavra e o silêncio, né? Uma palavra chama a atenção dela, sabe? Efeméride. Nossa, que palavra linda! Mas ela não sabe o que significa, né? E isso conversa muito com a mania que ela tem. Eu acho que é muito da solidão dela, né? Ela deixa a rádio relógio ligada e a rádio relógio fica dando informações muito soltas. É tudo fragmentado. E assim é a Macabeia, porque o pensamento dela é fragmentado por causa dessa falta da linguagem, né, ela não consegue desenvolver, não faz a ligação de uma coisa com a outra. Então é tudo muito fragmentado, e por isso também as explosões que a Clarice põe ao longo da narrativa, né, pequenas explosões de Macabeia, de acontecimentos, de coisas que a chamam a atenção, mas logo ela volta para aquele lugar dela pisado, né, aquela mulher que toma aspirina para não se doer, né? Nossa, eu acho isso muito forte quando Clarice coloca. Ela pede uma aspirina para a colega dela de trabalho, e a colega pergunta o que tá doendo, e ela fala, ela toda se dói e ela não quer se doer tanto, né? Então, olha, ela tá se doendo e ela tá tomando uma aspirina pra, enfim, tipo, ela não tá realmente entendendo o que é que tá doendo. E é a própria existência, né? Uma coisa legal também de falar sobre este livro é a relação da Macabeia com esta colega de trabalho, a Glória, que é uma mulher totalmente, mais ou menos, né? Mas ela é bem diferente da Macabeia, é uma espécie de antagonista à Macabeia, ao mesmo tempo em que nós, leitores, percebemos uma ironia da Clarice em torno da Glória, porque a Glória, ela é uma mulher mais solta, ela tem vários namorados, vai se encontrando com vários caras, e ela mente pro chefe, pro Raimundo, né, pro seu Raimundo, para poder encontrar com um cara, e fala que ela vai ao médico levar a mãe dela, sei lá. E a Macabeia é o contrário, né? Aquela pessoinha que fica lá fazendo tudo certinho e faz tudo errado, sabe? Que não tem uma higiene, assim, muito, sabe, muito forte. E fica, nossa, olha a Glória, tipo, pinta o cabelo. E que, no fundo, a Glória também se sente muito sozinha, né? A Glória é muito carente, ela fica com essa coisa de querer casar. E a Glória vai, em algum momento, né? Acabar namorando o ex, né, da Macabeia, que é o Olímpico, que é outro personagem muito interessante, porque o Olímpico é, de certa maneira, a Macabeia de calças, né? Não gosto dessa expressão porque nós usamos calças, mas enfim, tudo bem. Só que ele, ao contrário da Macabeia, ele é muito ambicioso, ele tem o desejo, o sonho de se tornar deputado. E quando a Macabeia pergunta o que é um deputado, o que um deputado faz, ele não sabe responder, assim como nenhuma outra das perguntas da Macabeia são respondidas por ele, porque, afinal de contas, ele não domina aquilo, né? Só que ele nega tudo isso e fala, eu não sei isso porque isso é coisa de mariquinhas, você não devia estar se perguntando isso, você me enche o saco, sabe? Então, de certa maneira,
Ele também é nordestino, então a Clarice explora esse outro, né, esse outro ser, esse outro perfil, com suas muitas diferenças em relação a Macabeia, mas que também é uma personagem da realidade brasileira. Ele usa um gel na cabeça muito forte, brilhantina, sei lá como é que chama, e mal percebe que os homens do Rio acham aquilo ridículo. Depois, no final das contas, o narrador até conta, ele até acabou sendo realmente deputado e tal. A Clarice explora temas grandes com coisas pequenininhas. Por exemplo, coloca muito o kit, coloca muito da cultura da época, né, do imaginário coletivo da época e ainda hoje, né? Então, do consumo, sabe? Tem Mercedes, Coca-Cola, referências da cultura pop, né? Como Mary Monroe e figuras do cinema. Macabeia fala que queria ser como a Mary Monroe, que queria ser atriz de cinema, sabe? Então, é o imaginário popular que a Clarice põe ali e tirando onda disso, né? E fazendo uma ironia mesmo, né? Em torno disso, como que esse discurso e essa cultura, esse consumo adquiridos por pessoas que mal sabem o que aquilo significa. Também tem um pouco do kit, né? Aquela explora, por exemplo, quando a Macabeia vai se consultar numa cartomante, né? Que é uma figura também que já apareceu em Clarice, que Clarice consultava, né? Uma cartomante. Ela põe nossa, que a Macabeia achou a casa ali, o espaço da cartomante, uma beleza, porque tinha flores de plástico, tudo era de plástico, né? Então, assim, você vê que a Clarice tá, tipo, ironizando, é um humor, né, ácido da Clarice, ao passo que também é uma exposição, né, de uma reflexão sobre a cultura, o consumo, os sonhos coletivos e coisas que estão na sociedade, né, principalmente daquela época, mas ainda continuam, em relação a status, a poder, enfim. Sobre a história em si, é algo muito, assim, eu acho que talvez você até já tenha ouvido falar, mas é basicamente isso. Macabeia é uma jovem, ela tem 19 anos, mais ou menos, que vive ali no Rio. Ela foi criada pela tia, os pais morreram, ela trabalha como datilógrafa, mas, assim, ela tá para ser mandada embora várias vezes. O seu Raimundo, que é o chefe, não a manda de pena dela, porque vê aquela pessoa totalmente, né, perdida, vulnerável. Ela é aquela pessoa que a todo momento está pedindo desculpa, perdão, desculpa em momentos totalmente aleatórios, mas é isso, né? Ela se sente incomodando, a sua existência parece incomodar aqueles que estão ao seu redor. Até o momento em que ela conhece o Olímpico, eles vão ter um namoro, assim, né? Tipo, aquela coisa bem básica, tipo, de passear com ele. E é durante esses encontros com o Olímpico que a Macabeia vai estabelecer diálogos que nos incomodam, porque são diálogos totalmente fragmentados, eles não conseguem conversar, eles não conseguem manter um tema, manter a conversa sobre alguma coisa. Então, assim como muitas questões aqui, é o fragmento que vai aparecer desses diálogos totalmente não explorados, né? São temas, são quase como ela repetir o que ela ouve no rádio relógio para o Olímpico não sabe falar sobre nada daquilo e se incomoda e manda ela ficar quieta, e é isso, né? Em desses momentos tem uma frase famosa dela, né, da Macabeia, para puxar assunto com o Olímpico. Ela fala que gosta muito de pregos e parafusos, e você, porque ela vê numa vitrine, né? Ela conhece esse homem, eles vão, em algum momento, ele vai deixá-la, e assim vai ter assim, um desenrolar aí no final, até o grande, né, momento que Macabeia busca a cartomante, e na cartomante, como eu falei para vocês, ela vai ter uma primeira perspectiva de futuro, né? E o futuro como esse desejo, o futuro como possibilidade, o futuro como a vida para além do sobreviver. Então, assim, o que eu quero fazer, o que eu desejo, é um homem lindo, gringo, rico e que vai me fazer feliz e que vai chegar na minha vida com um carrão e vai me tirar, sabe? A cartomante promete aquilo para Macabeia e ela finalmente tem um ímpeto, assim, ela tem uma pequena e última explosão de
de entender que existe futuro. Então ela sai daquele presente, né? Tem essa perspectiva nova, né? E bom, gente, assim, se você não gosta de spoilers, mesmo de clássicos, mas eu vou falar um pouquinho sobre o final do livro, que eu acho importante. Então, enfim, dê uma puladinha aí. A morte de Macabeia acontece. E é este momento em que ela vai falar aqui, né, neste título, um dos 13 títulos que Clarice deu, porque há outros títulos aqui, né, neste livro, e A Hora da Estrela, porque esse momento da morte é o único momento em que Macabeia brilha, é o único momento em que Macabeia aparece para alguém, tem olhares ali para ela, porque ela sai da cartomante, né, com essa perspectiva de futuro maravilhoso, mas na verdade, quando ela chega ali na esquina, uma Mercedes a atropela, né? E aí ela, enfim, tem esse último momento de brilho, né? Depois ela vomita algo que parecia uma estrela de 5 pontas, mas que, enfim, era sangue. Muito importante a gente pensar por que Clarice faz isso, né? Por que matar essa personagem, né? E eu acho interessante pensar na Clarice conversando com demais obras regionalistas, como, por exemplo, importante citar Vidas Secas, do Graciliano Ramos, como se fosse até uma certa continuação, um lado B daquelas personagens de Graciliano, né, que saem do sertão e se dirigem à cidade grande em busca de oportunidades. A Macabeia é uma continuidade disso, né? É aquela imigrante que já está naquela vida na cidade grande, né? Ela não faz não trata como um herói, não é que ela quer trazer a Macabeia como uma coitadinha e todo mundo fica com dó e sabe? É mais do que isso. Indagar o que a sociedade brasileira faz, como nós olhamos para essas pessoas ou não olhamos para essas pessoas durante todo o tempo, sabe? E aí há a morte e a morte metafórica, né? Porque morre-se todo dia, né? Essas pessoas sobrevivem, vivem o basta, o suficiente, né? Crítica em relação ao intelectual, né? Enfim, ao escritor, aos intelectuais, à classe alta, de ter essa prepotência, né? De escrever sobre o pobre ser esse objeto, né? De estudo, de ser um objeto de, enfim, ao mesmo tempo. A morte, ela é uma possibilidade de transgressão. Até no filme, eu acho que a Suzana Amaral cria ali um finalzinho, né, em que a Macabeia tá ali correndo, livre, liberta, né, dessa repressão toda, porque ela é muito reprimida de diversos modos. A existência dela, né, incomoda, a existência dela é reprimida, a existência dela é invisibilizada, a existência dela, tipo, é silenciada. Então, naquele momento ali, a morte é uma libertação, né, dessa estrela, enfim, etc., né, desse ser. Então, assim, esse final é marcante, né? E o narrador, quando ele fica a todo momento, Rodrigo, indo e voltando na ideia de que será que vai acontecer com ela? Nossa, será que finalmente a cartomante tá falando, será que finalmente Macabeia vai ser feliz ou vai, né, para outro lugar, né? Mas assim, a morte vai e volta, ela fica sugerida desde o começo. Eu falei que é um spoiler, mas assim, eu acho que para quem lê esse romance, fica ali sugerido o tempo todo, né? É pulsante a morte de Macabeia, ele trata assim, né, disso, nesse vai e vem, porque ele não quer pensar sobre isso, mas ele precisa narrar o que acontece com ela, e é o que acontece, né? Então, também é sobre o escrever, né, que Clarice trata, e um escrever bem típico de Clarice, né, porque ela é essa escritora que escrevia bem fragmentado também, né, anotava, fazia anotações, depois se juntava tudo e escrevia, enfim, é interessante pensar sobre isso. A Maria Lúcia Homem, no livro No Limiar do Silêncio e da Letra, ela fala sobre a Macabeia, sobre a questão dos nomes, né, dos personagens. Ela cita a origem desse nome Macabeia. Todo mundo, quando ela diz o nome dela, estranha, acha esquisito, né? E ela fala assim, eu não tenho a menor ideia de por que eu chamo isso, mas a minha mãe fez uma promessa, porque eu quase morri quando criança. Então aí,
só voltando um pouco ao assunto anterior, a morte de Macabeia tá desde sempre na vida dela, antes de nascer, né? Até para nascer ela quase morre, né? Então, assim, faz parte do ser dela, né? E Macabeia tem referência ao povo macabeu, né? Um povo judeu que tem esse destino da morte, ao mesmo tempo também que é um povo que enfrenta os gregos, que tem uma certa esperança, né, de vitória. E interessante o grego, porque o olímpico, né, vem e é o outro personagem, e é uma das únicas referências que Macabeia tem na vida, né? Ela diz que não sei se ela diz, mas ela meio que cita isso, né? E fica subentendido que as referências da vida dela são uma tia que a maltratava, que ela vai descobrir isso só quando ela conversa com a cartomante, que a tia dela era ruim mesmo. O Olímpico, que é um cara que a trata super, né, desse jeito aí, que namora com ela, esse namoreco aí de pouco tempo. A Glória, que é essa espécie de antagonista, mas que, enfim, é uma amiga, uma colega, uma antagonista, uma rival amorosa, uma referência do feminino que a Macabeia tem. E o Sr. Raimundo, que é esse chefe dela que fica com pena dela e não manda ela embora tipo, precise, porque ela não tá sabendo fazer o trabalho dela, escrevendo coisas erradas, sujando os papéis com cachorro quente, sabe? Então tem essa questão do nome do Olímpico e a Glória, né? Como vocês podem imaginar, tipo, a Glória sendo essa referência, sendo essa mulher, né, mais sensual, sendo essa mulher mais entregue, essa mulher mais livre, é uma referência para Macabeia e é uma Glória, né, tipo assim, uma pessoa mais com uma vida melhor, enfim. Uma coisa também que a Maria Lúcia Homem coloca aqui no livro dela, que eu gostei bastante, as linhas temáticas que a gente pode traçar sobre a Hora da Estrela. A primeira delas sendo a tensão, né, entre esses paradoxos, como sempre, né, em todas as resenhas de Clarice eu falo, tem a vida e a morte, tem o sim e o não, tanto é que esse romance, quando o Rodrigo começa a escrever, ele fala, né, que tudo no mundo começou com um sim, e aí o não talvez seja nessa vida de Macabeia, né, essa possibilidade de futuro de Macabeia, vários nãos, né, durante a sua vida. Também tem a energia vital, a pulsão da morte. Em segundo lugar, ela coloca a questão da alteridade versus identificação, porque acontece exatamente isso conosco, que somos leitores, e também com Clarice e com o Rodrigo, de olhar para Macabeia e também personagens como o Raimundo e a Glória que sentem nessa empatia pela Macabeia, tentam, né, ajudá-la ou tentam se aproximar. Ao passo também que ao mesmo tempo existe essa diferenciação, né? Essa identidade de cada um, pessoas tão diferentes, ou enfim, lutando ali pelo seu. O narrador, principalmente, eu acho que esse, né, fica nessa oposição o tempo todo, por isso que Clarice cria um narrador masculino, porque é o homem que está narrando, né, o feminino, e um feminino diferente dele, porque ele é mais estudado, mais bem estabelecido na vida, né, e que olha para essa outra, para esse ser tão estranho, né, a ele. Essa relação do Rodrigo SM e a Macabeia é o mais importante, até mais do que com as personagens que ela conhece, que as personagens, né, que convivem com Macabeia. Na verdade, ele é o maior oposto de Macabeia ali, que é importante na obra de Clarice sempre a gente observar esse eu e o outro, tal, né, como eu sempre falo. Outra linha temática que a gente pode olhar é a indagação interior versus a alienação e a exclusão, tanto no social quanto no psíquico, que foi algo que eu acho que eu falei um pouco aqui nessa resenha, né? Do social é um pouco mais óbvio, um pouco mais fácil de enxergar, né? Afinal de contas, Macabeia tem uma vida muito difícil, é uma imigrante, não é analfabeta, mas né? Tipo, quase isso, muita dificuldade, mora numa pensãozinha ali com outras mulheres, então é mais fácil de ver, mas a exclusão do psíquico eu acho que é um pouco do que eu falei, da linguagem, né? E do entendimento da existência
existência, do entendimento do desejo e de tudo, né, que um pouco do que eu tratei, então é legal falar. E, enfim, ela traça uma outra linha temática que a gente pode observar na leitura, que são as questões da linguagem, né, a escrita, a palavra, o silêncio. O que mais, gente? Deixa eu ver aqui se eu anotei. Então, eu falei para vocês que ela disse que estava morta depois de escrever e que o Rodrigo SM também diz isso. Isso também tem a ver com a escrita, né, com o ato de escrever, porque assim que um livro termina, não tem mais, o escritor não é mais necessário ali, o escritor também morre. Não só a história, né, como o escritor também ali naquele espaço, porque ele não é mais necessário, né? E ela morre depois de 2 meses após escrever esse livro, né? Então, assim, é marcante mesmo. É um livro que eu sempre cito para pessoas que querem começar a ler Clarice. Acho que embora seja um livro de camadas, muitas, né? Que lendo com atenção você consegue absorver melhor e tal. Embora tenha tudo isso, eu acho que seja um livro da Clarice mais, entre muitas mais fácil ou mais palatável para começar a ler Clarice. E também nesse sentido, ela trai a sua obra anterior, porque não tem tanto um fluxo de consciência, tem mais quando é o Rodrigo SM escrevendo, mas é uma conversa dele com ele mesmo, dele com quem está o lendo e dele com aquela história que ele está contando. Então é um pouco mais palatável mesmo, né? Enfim, também é um romance, né? Uma novela, sei lá, tem vários nomes, mas é um romance até mais curto, né, da Clarice, então talvez seja interessante para quem quer começar a ler Clarice. Também gostei muito e cito a professora Judith Rosenbaum, coloca que Clarice nesse livro foca na solidão e subjetividade e tem esse marco terminal, né, da sua obra ao sondar o feminino. E esse feminino diferente, um pouco de todas aquelas outras mulheres, né, claricianas que aparecem anteriormente, principalmente nos romances. Também tem uma questão interessante que eu notei aqui, que é uma busca de regressão, né, do inumano e expiação da possível culpa, que inclusive está dentro de um dos títulos da Clarice, né. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui porque eu já falei muito, essa resenha tá enorme, mas eu queria muito trazer todos esses pensamentos e reflexões sobre a obra de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, tão importante para podermos conhecê-la, né? E como escritora, conhecer sua obra, conhecer seus temas, conhecer seu modo de ver o mundo, né? E se você está aqui comigo, tem uma playlist cheia de material sobre Clarice Lispector, várias resenhas sobre diversos livros, então dê uma conferida e, claro, envie esse vídeo para aquele amigo que você sabe que gosta de Clarice ou tem interesse em lê-la, conhecê-la. E não se esqueça, por favor, de deixar o seu joinha e, claro, conversa ali comigo embaixo, estou disponível para perguntas e outros debates em torno da obra de Clarice Lispector. Um grande abraço a todo mundo, até o próximo vídeo.